Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre alguns princípios de óptica geométrica. Gente, primeira coisa, quando a gente fala de ótica, a gente vai estudar a luz. Então a gente vai falar de alguns princípios, de alguns conceitos, tá? Que remetem à propagação da luz em um meio, como a luz se comporta, como que a gente vai entender os fenômenos que acontecem com a luz, o que pode acontecer quando um corpo é iluminado, como que a gente consegue enxergar os objetos, né, que é através da reflexão da luz. A luz ela bate no objeto e aí do objeto ela reflete nos nossos olhos e a gente consegue enxergar tudo que está ao nosso redor. Então a gente vai começar falando de alguns conceitos e alguns princípios. Primeiro conceito é o conceito de raio de luz. O que são raios de luz? São linhas orientadas, ou seja, elas têm um sentido, tá? Elas têm uma direção e um sentido, e elas indicam a propagação da luz. Então elas vão representar em qual direção e em qual sentido a luz está se propagando. Então, por exemplo, se eu desenho um raio de luz nesse sentido, eu sei que a minha luz ela vai estar na horizontal para a direita. Se eu desenho nesse formato, eu sei que a minha luz está na horizontal para a esquerda. Se eu desenho desse jeito, eu sei que a minha luz está na vertical para cima, tá? Então, os raios de luz são segmentos orientados, tá? São segmentos de reta orientados. Então, eles têm direção e sentido e representam como que a luz está se propagando no espaço. Quando eu junto vários raios de luz, eu formo um feixe de luz. Então, um feixe de luz é um conjunto, é uma junção de vários raios de luz, tá? Esses feixes de luz, eles podem ser de três tipos. Eu tenho feixes que são divergentes, convergentes e cilíndricos. Vamos lá, um feixe de luz que é divergente, ele parte de um ponto, então essa aqui vai ser a minha fonte de luz. E dessa fonte de luz saem vários feixes, vários raios de luz, né? Só que cada um vai para um canto, então eles divergem, eles se espalham pelo meio. Eu digo que é divergente, cada um vai para um canto, tá? Agora, o exemplo de raio divergente, a lâmpada da sua casa. A lâmpada da sua casa é um feixe de luz divergente, porque de um mesmo ponto espalham-se raios que conseguem iluminar toda uma região, todo um cômodo da sua casa, e aí você consegue enxergar diversos objetos que estão ao seu redor. Já o feixe de luz convergente, todos os raios se convergem em um mesmo ponto. Então, vai vir os raios de luz e todos vão chegar em um mesmo ponto. Então, eles são convergentes, eles vão convergir em um mesmo local. Eles vão vir todos e chegar em um mesmo local. Exemplo disso, sabe quando você está lá numa peça de teatro e aí você precisa iluminar uma única pessoa? Aí vem um refletor e foca em uma única pessoa? Aquilo ali está sendo convergente. Todos os raios de luz estão chegando em um único ponto. Então, são raios que são convergentes, tá? E os feixes de luz cilíndricos são os feixes que são paralelos. Onde a gente tem feixes de luz paralelos? No Sol. O Sol emite raios de luz que são cilíndricos. Por isso que a gente tem as estações do ano. Por isso que, na verdade, mais do que a estação do ano, a gente tem dia e noite. A gente tem regiões que recebem maior incidência solar e menor incidência solar. Se a gente pensar no globo, a gente sabe que a Terra tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus. Então, o Sol ele vai iluminar aqui, de maneira cilíndrica. Então, algumas regiões, por exemplo, a região equatorial, ela recebe uma porção maior de feixes de luz. Já os polos vão receber uma porção menor de feixes de luz.
exatamente porque eles são cilíndricos, ou seja, são feixes paralelos, são retas paralelas, não vão se cruzar, tá? Então, esses são os tipos de feixes de luz que a gente tem. Daí, olha, o que a gente vai ter também? Quais são os tipos de fonte de luz? Quem pode emitir luz? Gente, as fontes de luz são corpos emissores de luz, né? São os corpos que vão emitir a luz em algum lugar. Eles podem ser primários ou secundários. De forma geral, qual que é a diferença? Uma fonte de luz primária, ela possui luz própria. Um exemplo, o sol. O sol é uma fonte de luz primária. A lâmpada da sua casa é uma fonte de luz primária. Ela apresenta luz própria. Agora, fontes de luz que são secundárias são corpos iluminados, ou seja, eles não têm luz própria. Eles podem reenviar a luz que eles recebem. É o exemplo da lua. A lua não tem luz própria. A lua é um corpo que é iluminado. E aí a lua reenvia a luz que ela está recebendo. Mas ela por si só não produz luz. Ela não tem luz própria, ela é iluminada. Então, ela é uma fonte de luz que é secundária, ok? Quando a gente pega aqui as fontes de luz primária, que são aquelas que possuem luz própria, a gente consegue dividir essas fontes de luz primária em dois grupos, nas luzes que são incandescentes e nas que são luminescentes. As que são incandescentes são aquelas que emitem luz em altas temperaturas. Novamente, qual que é o melhor exemplo? O Sol. A superfície do Sol chega a ter temperaturas próximas a 5.000 graus Celsius. Então, eu posso dizer que o Sol é uma fonte de luz primária incandescente, porque ele emite luz em altas temperaturas. Agora, existem as fontes de luz primárias que são luminescentes, que são aquelas que emitem luz em temperaturas baixas, tipo a lâmpada da sua casa, é uma fonte de luz luminescente. Essas fontes luminescentes, elas podem ser fluorescentes e fosforescentes. Qual que é a diferença? Uma fonte de luz que é fluorescente quer dizer que ela emite luz somente enquanto ela está sendo excitada. Por exemplo, vou colocar aqui a lâmpada. Para que a lâmpada funcione, ela precisa de estar recebendo corrente elétrica, ela precisa de energia. Você precisa ligar o interruptor da sua casa, que vai fechar o circuito elétrico, vai fornecer energia, corrente elétrica para a lâmpada poder funcionar. Então, ela é fluorescente, ela só funciona enquanto ela está sendo excitada. Esse excitado aqui significa que ela está recebendo energia. Então, a lâmpada que é fluorescente, ela só funciona, ela só emite luz, qualquer fonte, né, fluorescente, só emite luz quando está sendo excitada, quando está ligada a uma fonte de energia. Já as fontes que são fosforescentes, elas continuam emitindo luz mesmo após a excitação ter terminado. Exemplo, aqueles adesivos que a gente cola no teto do quarto de criança. Você desliga a luz e o adesivo continua brilhando. Com certeza aqueles adesivos, eles são fosforescentes, tá? Quer ver outro exemplo? Quando você tem aquela lâmpada do carregador de notebook, mais possivelmente. Quando você tem aqueles carregadores de notebook, tem alguns que tem uma lâmpadazinha na base. Mesmo quando você tira o carregador da tomada, a lâmpada fica acesa por um tempinho. E aí depois é que ela vai desligar. Quer dizer que ela é fosforescente. Mesmo após você ter tirado da tomada, a lâmpada continua funcionando, ela continua emitindo luz. Ou seja, ela emite luz mesmo após a excitação ter terminado, ok? Então, de fontes de luz que a gente tem, são as fontes primárias, que possuem luz própria, e as fontes secundárias, que não possuem luz própria, são corpos iluminados, tá? As fontes primárias podem ser incandescentes, se elas emitirem luz a altas temperaturas,
ou luminescentes, quando elas emitem luz a baixas temperaturas. Se elas forem luminescentes, elas podem ser fluorescentes ou fosforescentes, ok? Então, ó, a gente já viu como que a gente representa a luz, que é através dos feixes de luz, que podem ser convergentes, divergentes ou cilíndricos. Acabamos de ver quais são as fontes de luz que a gente tem. E agora a gente vai ver os tipos de meios de propagação da luz, onde a luz se propaga. Gente, os meios de propagação é exatamente o local onde a luz está chegando. Qual é o tipo de local que a minha luz chega, vai iluminar? Esses tipos de meio de propagação da luz, eles podem ser transparentes, translúcidos ou opacos. Qual que é a diferença? Um meio de luz transparente, a luz passa através dele sem sofrer desvio. Através dele sem sofrer desvios. Exemplo, quando você pega, por exemplo, um vidro. Um vidro é um meio transparente. Dependendo do vidro, a luz passa por ele sem sofrer desvio nenhum. Ah, como que eu vou saber se sofre desvio ou não? Se você enxergar a imagem do objeto distorcida, quer dizer que a luz está sofrendo desvio. Se você não enxerga a imagem do objeto distorcida, quer dizer que a luz não está se desviando. Quer ver um outro? Espelho. A luz bate no espelho, vai refletir, né? No caso do espelho, a luz não passa através do espelho, né? Ela reflete no espelho. Só que a imagem não sofre nenhum tipo de deformação, né? Então a gente tem um meio que é transparente. Já o meio que é translúcido, ele permite a passagem de luz, com desvio. Aqui tem um espaço, tá? De luz com desvio. Exemplo, se você pegar um plástico e colocar ele na reta da luz, você vai conseguir enxergar a imagem que está sendo formada através do plástico? Vai. Só que pensa, sabe esses plásticos que ficam de sacolão? Se você pegar um plástico daquele, colocar na reta da luz e tentar enxergar o objeto através dele, você vai enxergar? Vai. Só que a imagem desse objeto vai estar nítida? Não. Ela vai estar um pouco desfocada, um pouco distorcida. Por quê? Porque aquele meio ali é um meio translúcido. Ele permite a passagem de luz, só que a luz ela se desvia, ela não tem uma passagem que é regular, tá? E o meio opaco é aquele meio que não permite a passagem de luz, que é o caso, por exemplo, da gente. A luz, ela não consegue passar através da gente. Se fosse assim, a luz ia iluminar a gente na frente e ia sair pelas nossas costas. Isso não acontece. Tanto é que a gente consegue ver a nossa sombra no chão quando a gente está andando no sol. Porque existem partes do nosso corpo que estão sendo iluminadas e partes que não estão sendo iluminadas. Então, superfícies opacas são as superfícies que absorvem a luz. A luz não passa através da superfície, que é o que acontece com todos os objetos que a gente tem, a maioria dos objetos que a gente tem, né? A luz bate nesses objetos, uma parte é absorvida, uma parte é refletida. E aí a gente consegue ver o objeto por meio da reflexão que ocorre, tá? Mas a luz não passa através do objeto, não passa pelo objeto. Então, quando isso acontece, a gente fala que o nosso meio é um meio opaco. Muito bom. A gente já viu como que a gente tem os feixes de luz, vimos as fontes de luz, vimos onde a luz se propaga, que são os tipos de meio, e agora a gente vai ver como que é essa propagação da luz. Princípio de propagação retilínea da luz, gente. A luz, ela não faz curva em sua propagação. A propagação da luz é sempre em linha reta. Então, a luz, por exemplo, aqui tem um prédio, ó.
Vamos imaginar que aqui tem um prédio. Aqui está o prédio, né? A luz, ela vai iluminar esse lado do prédio, mas ela não vai fazer curva, contornar o prédio para poder iluminar aqui atrás, não. Isso aqui não acontece. A luz, ela vem, a propagação dela é retilínea, então ela não contorna um corpo. Ela vai iluminar o corpo, né? A parte que tiver de frente para a luz vai estar sendo iluminada. Vamos imaginar, ó, aqui a caneta é o corpo. Então, essa parte que está de frente da luz, ó, está sendo iluminada. Essa parte de trás aqui da caneta, ó, não está sendo iluminada, porque a luz que está vindo aqui, ela não vai contornar e iluminar aqui atrás, não. Ela vai vir, vai iluminar a parte da frente, ok? E aí a gente tem uma consequência direta disso, consequências que a gente tem do princípio de propagação retilínea da luz. Primeira consequência, gente, a gente vai observar na câmara escura. Deixa eu traçar aqui esse raio aqui com uma caneta mais forte, que vai ficar melhor para vocês enxergarem o que eu quero. O que é uma câmara escura? Imagina que você pegou uma caixa de papelão, fez um furo, e aí você botou um objeto de frente a essa caixa de papelão. Esse objeto está sendo iluminado por 2 raios. Esse raio aqui está iluminando a parte de cima do meu objeto. Esse raio laranja está iluminando a parte de baixo do objeto. O que vai acontecer, gente? Esse raio laranja tem o princípio de propagação retilíneo. Ele vai iluminar essa parte de baixo do objeto, vai passar pelo furo da caixa e vai bater aqui em cima. Onde ele bater, vai ter a formação de imagem, né, da onde que ele está iluminando. Então, se ele está iluminando a parte de baixo do objeto, a imagem que eu vou ter aqui é da parte de baixo do objeto. Então, a parte de baixo do objeto vai estar aqui. Esse outro raio aqui, olha, ele está iluminando a parte de cima do objeto. Então, ele vai continuar se propagando de forma retilínea. Quando ele bater no fundo da caixa, ele vai refletir a parte de cima do objeto. Então, observa que a minha imagem aqui, ela foi formada de maneira invertida. É isso que acontece no nosso olho. O nosso olho, ele forma imagens que são invertidas em cima da nossa retina. É o nosso sistema nervoso, né, que vai emitir um pulso e esse pulso traduz, na verdade, esse pulso inverte a imagem para a gente poder ter a formação de tudo de ponta cabeça. Mas no nosso olho, a imagem é formada desse jeito. Aí o que eu quero que vocês observem, a gente tem 2 triângulos aqui, olha. Esse primeiro triângulo e esse triângulo 2. Deixa eu colocar aqui, ó, triângulo 1, triângulo 2. Esses 2 triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu tenho uma razão de semelhança. Se eu fizer a altura do meu objeto dividido pela distância que o meu objeto está da câmara escura, isso aqui vai ser igual à altura da imagem formada dividido pela distância que a imagem se formou da caixa. Gente, razão de semelhança. A gente consegue aplicar isso para a câmara escura, a gente consegue aplicar isso para quando a gente tem, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um prédio, tenho aqui o meu prédio bonitinho, e eu quero saber qual é a altura do prédio. Para isso, eu coloquei uma régua. Essa régua, ela está projetando aqui uma sombra que está distante dela em 20 centímetros. O meu prédio projeta uma sombra que está distante dele em 2 metros. A altura da minha régua é de 1 metro. Eu quero saber a altura do prédio. Razão de semelhança. A altura da minha régua dividido ou pela distância da sombra ou pela altura vai ser igual. Vou colocar aqui dividido. Vou passar isso aqui, vou deixar em centímetros, ó. Dividido pela sombra é igual à altura do meu prédio, que é x, dividido pela sombra que ele está projetando, 2 metros, 200 centímetros.
a altura que eu tenho, que é 1 metro, consigo chegar na altura do meu prédio. Então, razão de semelhança, tá? Proporção entre triângulos, semelhança de triângulos, é o que a gente utiliza. Então, a primeira consequência da luz não fazer curva, do princípio de propagação retilínea da luz, é a formação de imagens invertidas em câmaras escuras, tá? E a gente conseguir ter a proporção, ter a semelhança dos triângulos aqui que são formados na hora que a gente tem essa imagem. É a primeira consequência. Segunda consequência da luz não fazer curva, formação de sombra. Vamos imaginar aqui, eu tenho uma fonte de luz, está iluminando essa bola. Eu vou projetar a sombra dessa bola aqui na parede, é como se eu tivesse dado um zoom aqui, ó, nessa parte que está de laranja. Essa parte que está amarela está sendo iluminada pela luz, está recebendo luz direta. Essa parte traseira aqui, olha, não está recebendo luz, não está sendo iluminada. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de sombra. Essa aqui é a sombra que está sendo formada do meu corpo. Então, exatamente o que é a sombra? É exatamente a parte que não está sendo iluminada do corpo. E a região que fica ao redor da sombra é o que a gente chama de penumbra. É aquela região um pouquinho mais clara que fica contornando a sombra. A sombra mesmo em si é a ausência de luz. Então ela fica numa tonalidade, ela fica negra, fica preto ali o local. Ao redor da sombra que é preta, tem uma região que é um pouquinho mais clara, que ela é parcialmente iluminada. Tá vendo? Ó, que os raios de luz chegam parcialmente aqui ao redor da sombra. Essa região é a região de penumbra, tá? Então, é a segunda consequência que a gente tem do princípio de propagação retilínea da luz. A luz não faz curva, por isso que a gente tem a formação de sombras dos objetos. Lembrando que os objetos, eles são opacos, eles não permitem que a luz atravesse por eles. Por isso que a gente vai ter a sombra, porque a luz ela consegue iluminar somente uma parte do objeto, que é a parte que está de frente para a fonte de luz. A parte que não está de frente à fonte de luz não está sendo iluminada. Ela vai ser responsável por formar a sombra do corpo, ok? E uma terceira consequência que a gente tem é o eclipse. Gente, a gente tem dois tipos de eclipse. A gente tem o eclipse lunar e o eclipse solar. Qual que é a ideia deles? O eclipse lunar acontece quando? Quando a Terra, esse T aqui é de Terra, ó, quando a Terra fica na frente da Lua. Como assim? A Terra fica entre o Sol e a Lua. Então, a Terra impede dos raios solares chegarem na Lua. Observa que a Lua, ó, vai estar na região de sombra da Terra, porque a Terra está sendo iluminada nessa parte, que é a parte da frontal. Essa parte traseira aqui, ó, não está recebendo luz. Então, aqui eu tenho uma região de sombra. Então, a Lua, ela fica exatamente na sombra da Terra. Literalmente na região de sombra da Terra. Quando isso acontece, eu tenho o que eu chamo de eclipse lunar, tá? O que é o eclipse solar? O eclipse solar é o contrário. Agora, a Lua é que vai ficar entre o Sol e a Terra. Então, essa região aqui, ó, que é a região de sombra da Lua, não vai receber a iluminação. Então, olha, o eclipse solar, ele pode ser total ou parcial. Esse ponto A aqui, olha, quem tiver nesse ponto A, nessa região da Terra do ponto A, vai enxergar o eclipse total. Por quê? Porque esse ponto A está exatamente na região de sombra da Lua. Então, não está recebendo incidência solar nenhuma, essa região aqui que eu risquei. Agora, o ponto B, que é esse ponto que está aqui em cima, e o ponto C, que é esse ponto que está aqui embaixo, eles estão na região de penumbra, olha. Não estão necessariamente na sombra da Lua, eles estão próximos da sombra da Lua, que seria essa região aqui, ó.
Então, para o ponto B e para o ponto C, o meu eclipse ele é parcial, porque eles estão na região de penumbra. Então, eles vão ver o contorno da Lua, tá? Eles vão receber alguns raios solares, mas eles não estão sendo 100% iluminados. Então, é um eclipse que é parcial, porque esses pontos eles estão na região de penumbra, eles não estão na região de sombra, ok? Outra consequência que a gente tem também são as fases da Lua. A gente sabe que a gente tem lua minguante, nascente, lua nova, crescente. Todas essas regiões da Lua, essas fases da Lua, na verdade, são as fases que estão sendo iluminadas ou não pelo Sol, né? Então a gente consegue ter essa variação nas fases da Lua aí. Tudo isso, pessoal, são consequências do princípio de propagação retilíneo da luz. Então, a partir desse princípio, a gente tem uma série de fenômenos que a gente consegue explicar por ele. Pelo fato da luz não fazer curva, a gente tem a formação de sombra e de penumbra. E aí a gente consegue explicar o eclipse, a gente consegue explicar o porquê que a sombra é formada em corpos que são opacos, né? Porque esses corpos não permitem a passagem de luz. Uma outra consequência é a formação de imagens, né, na câmara escura, que é similar ao que acontece no nosso olho. Então a gente tem a formação de uma imagem invertida em relação ao objeto, porque o raio que está incidindo na parte superior, ele não faz curva, então ele reflete na parte de baixo. Então a imagem da parte superior vai ser formada embaixo. O raio que está iluminando a parte de baixo, ó, não faz curva e ele vai refletir aqui na parte superior da caixa. Então a imagem da parte de baixo do meu objeto vai ser formada na parte superior da caixa. E aí, por semelhança de triângulo, eu consigo descobrir a altura do objeto, distância do objeto até a caixa, a altura da imagem, distância da caixa até a imagem. Ou eu posso conseguir, né, por proporção, razão entre a altura e a sombra é igual à altura e a sombra. Ou eu poderia fazer a altura da régua dividido pela altura do meu prédio aqui é igual à sombra da régua dividido pela sombra do prédio. Posso fazer nesse formato também, porque eu continuo mantendo a proporção, tá? E falamos das características, os tipos de fonte de luz que a gente tem, primário, secundário. Se for primário, pode ser incandescente ou luminescente. Se for luminescente, pode ser fluorescente ou fosforescente. Falamos também dos tipos de meios de propagação que a gente tem. Meio transparente, onde a luz passa sem sofrer desvios, tem formação de imagem nítida. Meio translúcido, a luz passa sofrendo desvio e aí a minha imagem não fica tão nítida, fica um pouco desfocada, um pouco borrada. Meios que são opacos, não permitem a passagem da luz e aí eu tenho uma absorção total. Falamos do que é um feixe de luz e os tipos de feixe de luz que a gente pode ter: divergente, convergente e cilíndrico, ok? Pessoal, então é isso, tá? Falamos de alguns princípios aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!